pode ser simples. O ambiente, ele pode ser pequeno, que nem esse salão aqui, ele é pequeno. Mas ele já não é mais comum. Porque o Rei sobrenatural, Jesus, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade sobre a vida dele, ele está presente no ambiente, ele está presente no local. Então, algo de diferente essa noite tem que acontecer. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, amém? Alguma coisa tem que transformar no seu coração essa noite. Que você saia talvez indignado com a situação que você está vivendo, mas você tem que sair diferente daqui. E Jesus, irmão, ele tem o poder de mudar histórias, amém? Jesus, ele tem poder de transformar famílias. Jesus, ele tem poder de transformar gerações. Então, essa noite, Jesus, ele quer marcar o nosso coração, amém? Glória a Deus. Não sei se vocês perceberam alguma coisa de diferente aqui, mas infelizmente eu fui voto vencido e trocaram meu púlpito, mandaram meu púlpito embora e mandaram esse aqui para mim. Eu estou me acostumando, mas vai dar certo em nome de Jesus. Quem gostou, fala amém. Amém. Vocês são tudo para agradar a pastora, né? Quem não gostou não vai falar amém, né? Mas amém, está dando tudo certo. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Versículo 23. Vai dizer assim, ó. Então, entrando ele no barco com seus discípulos, seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordar, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou eles então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode falar graças a Deus? Já tarde eu recebi uma mensagem que mexeu muito no meu coração e nos mostra a maneira que Jesus trabalha e tudo para a honra e a glória dele. É uma pessoa que ela não é cristã, uma pessoa que ela não acredita em muita coisa assim, mas ela falou assim: pastor, desde o dia que eu passei lá pela sua igreja, que eu conheci vocês, eu estou percebendo que existe um vazio dentro do meu coração. E eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero experimentar esse Jesus. Me ajuda, pastor, porque eu estou incomodado. E eu falei: vai continuar, porque só Jesus pode preencher seu coração. Sabe, irmãos, tem coisas que Jesus faz que nós não temos como explicar. Sabe, tem coisas aí no seu coração aí que você está querendo preencher com tanta coisa, e só Jesus pode preencher esse coração aí. Tem gente achando, não que seja errado, pelo amor de Deus, é uma bênção, tá bom? Um filho vai fazer-o feliz, o carro vai fazer-o feliz, um emprego dos sonhos, um casamento dos sonhos, é uma viagem dos sonhos, pode te fazer feliz, o filho é a herança do Senhor, é uma bênção, outras coisas são bênçãos na sua vida, e não é errado você querer isso na sua vida, mas seu coração, você só vai ser feliz, a sua vida só vai ter sentido quando Jesus realmente for o centro do teu coração. Sabe, nessa noite aqui eu quero falar sobre tempestades. Nós acabamos de ler o texto aqui, e uma coisa que eu aprendo com tempestade, o que é uma tempestade? Tempestade é um evento da natureza, onde tem raios, trovões. Eu estudei com um menino em Brasília que ele tinha pavor de trovão. Ele é grandão, né? 2,10 metros, fortão. Mas quando ele escutava um barulho de trovão, ele colocava a mão no coração assim, saía assustado, e a gente tinha que acalmar ele. Era até engraçado um cara daquele tamanho com medo de trovão. Mas era o pavor dele. Então, uma tempestade, ela tem raios, ela tem trovões, ela tem ventania.
tem granizo, tem de todo tipo para todos os gostos. Todo mundo já enfrentou uma tempestade. As piores tempestades é aquela que você está, talvez, no trânsito, está dirigindo. Essa semana, voltando da sede, a gente pegou ali a Santos Dumont e, de repente, caiu um dilúvio, muita água. Todo mundo já pegou uma tempestade. E, espiritualmente, não é diferente. A tempestade vem na vida de todo mundo. A tempestade pode pegar todo mundo. Sabe, a tempestade pode vir para o cara que é ímpio, a tempestade pode vir para o cara que é crente, a tempestade pode vir para o cara que é bom, a tempestade pode vir para a pessoa que é ruim, a tempestade ela vem para todo mundo. Então, a tempestade ela não escolhe quem ela pega. A tempestade ela não escolhe por onde ela vai passar. Seja você muito bom, seja você alto, baixo, seja você do sul, seja você do norte, do nordeste, seja você que você nasceu aqui em Campinas, você nasceu em outro estado, a tempestade está para todo mundo. Mas uma notícia que eu trago para vocês que as tempestades são passageiras, elas não são para sempre na nossa vida. Se você está enfrentando momentos de tempestade, calma, que o Jesus... Eita, ativou. Pode zerar o PA. Ei, aí. Pode zerar o PA todo, eu só fico aqui, ó. Tá? Fechou. Se você está enfrentando tempestades na sua... Irmão, sabe o que é isso aqui? Essa semana foi... Vou abrir o testemunho para vocês, tá bom? Essa semana foi tiro, porrada e bomba para a glória do Senhor Jesus. A igreja, a ICB Vida Nova, está rompendo em algumas áreas. O som estava perfeito. Começou o culto, os PA desligou. Os PA são essas caixas aqui em cima, aqui, ó. Vai acabar o culto, eles vão voltar ao normal. Sabe o que é isso? É o mundo espiritual. Pastor, já está espiritualizando tudo? Não, irmãos, eu estou falando que a coisa é séria. Mas o nosso Jesus já está dando vitória, amém? Glória a Deus. Eu me lembro que há um tempo atrás, numa igreja que a gente estava, aconteceu isso também. E Deus derramou uma carga de glória excepcional. Porque se tiver som, nós vamos pregar. Se tiver as caixas, nós vamos pregar. Mas se não tiver, nós vamos pregar do mesmo jeito, amém? Mesmo que a nossa voz pare, a voz do Senhor não vai ser parada no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, eu quero dizer que o Jesus que acalma a tempestade, irmão, ele está aqui nessa noite. Então, eu não sei se você está enfrentando uma tempestade na sua vida, eu não sei como está o seu barco, que a gente pode falar que é o seu coração nessa noite. Eu não sei se ele está balançando para um lado, se ele está balançando para o outro, mas existe um Jesus que ele tem poder de colocar as coisas no lugar. Agora, nós devemos entender uma coisa, que existem 3 tipos de tempestades que o crente pode passar. E eu li o texto aqui de Mateus. Eu vou dar exemplo de outras 2 histórias, tá bom? Eu vou dispensar de ler o texto, mas depois com calma você pode ler na sua casa. E a primeira tempestade que nós podemos enfrentar é a tempestade da desobediência. Você tem chamado, você tem promessas lindas de Deus. Deus mostrou grandes coisas para você, Deus te pediu algo. Mas por algum motivo você não quer, você quer fazer do seu jeito. Menino e menina mimada, quer fazer da tua maneira. E aí você começa a desobedecer Deus. Aí o que acontece? Deus permite, isso mesmo. Deus permite algumas tempestades para você voltar para o centro da vontade de Deus. O que é isso, pastor? Sim. Tem muita coisa que você está repreendendo aí, falando que é o inimigo. Não é o inimigo, não. É o seu posicionamento. Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, Deus está guerreando comigo. Mas quando eu estou longe da vontade de Deus, eu estou me tornando inimigo de Deus, irmãos. Misericórdia. Ai, pastor, que historinha é essa? Bíblia, Jonas. Deus pede para Jonas ir para Nínive pregar para aquele povo. Era um povo rebelde, era um povo que não adorava Deus, era um povo que insultava Deus. Mas mesmo assim, Deus envia o profeta para lá e fala, vai para lá. O que ele faz? Ele vai para o outro lado. E aí ele está pensando que ele está enganando Deus. Me dei bem. Deus falou comigo, eu fingi que nada aconteceu, e eu estou indo para outro canto aqui, ó. Eu estou indo para o outro lado. Tem muito crente assim. Tem muito crente que já recebeu, entra pela porta. Eu quero te usar, meu filho, eu quero te usar, minha filha, eu tenho um chamado na sua vida. E você finge que nada aconteceu, você está no mundo da lua. Sabe por quê? Porque está no centro da vontade de Deus, irmão, tem que ter renúncias. Está no centro da vontade de Deus, a gente tem que renunciar às nossas vontades, à nossa carne, ao nosso desejo.
Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E aí o que acontece? Jonas, ele está indo totalmente na direção ao contrário que Deus mandou ele, e vem uma grande tempestade. E eu já falei isso aqui na igreja, que na tempestade, quando você está em obediência, você repreende a tempestade, mas quando você está em desobediência, a tempestade vai repreender você. Então começa um vento tão forte, uma chuva tão forte, ele está dentro de um navio, e esse navio começa a balançar para um lado e para o outro, e daqui a pouco ele fala, eu acho que o problema sou eu. Então tem muitas tempestades talvez na vida de pessoas que é por consequências de desobediência. Desobedecer pai e mãe. Mas que é isso, pastor? Já sou casado há 10 anos, 15 anos. Não importa, irmãos. O princípio continua. Não existe ex-filho. Desobedecendo a Deus. E aí tem tempestade que você está aí orando. Não, eu estou jejuando que essa tempestade vai passar. Eu te repreendo, tempestade. E você está lá, desobediente. E alguém em desobediência é alguém sem autoridade, irmãos. Então talvez eu estou falando para irmãos aqui, e não é para te deixar chateado, triste, mas é porque Jesus te ama e ainda dá tempo de voltar. Estou falando para irmãos aqui que têm chamados, que têm ministérios. Estou falando para pessoas aqui que Deus tem uma obra na sua vida, na sua casa, Deus quer salvar você. E você está fingindo, não, pastor, eu estou dando um tempo. Não, eu estou deixando para ver o que vai acontecer, pastor. Não, mas Deus entende. E Deus só está aqui, ó, querendo teu coração de volta. Deus só está aqui, ó, querendo fazer algo na sua vida. Deus, ele pode mudar a sua vida, mas enquanto o seu coração não estiver alinhado com o coração dele, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de princípio. Deus, ele não vai forçar você a fazer aquilo que você não se dispõe a fazer. Deus não vai obrigar você a servir Ele. Deus não vai obrigar você a algo que o Espírito Santo ele bate a porta do nosso coração. Então, a primeira tempestade que pode acontecer na vida do crente é quando ele está desobediente. Então, é noite de olhar para dentro. Esse final de semana é final de semana de ceia. Então, talvez antes da gente renovar nossa aliança, a gente precisa olhar para dentro e falar, em que área que eu estou desobediente? Que área que eu preciso ser mudado? Porque nós temos a facilidade de olhar para fora e ver o defeito em todo mundo, mas quando para um espelho na nossa frente, que a gente precisa olhar para dentro de nós. Falar, Deus, o que precisa ser mudado dentro de mim? Amém? Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus, então. O segundo ponto... são tempestades que são formadas para testar a nossa fé. Isso mesmo, irmão. Tem algumas tempestades que acontecem que é Deus testando a nossa fé. Sabe, os discípulos estão no barco. E aí já é outra história, não é essa aqui que a gente leu. Jesus, ele prega e os discípulos... Jesus fala, me encontra lá do outro lado. Os discípulos entram no barco e aí começa uma tempestade também. E aí eles começam a ver um homem andando sobre as águas. E aí todos eles ficam assustados. Talvez eu estou falando para irmãos aqui que você está vivendo uma fase da vida que você está achando que você está sozinho. Você está achando que Jesus não está te vendo. Você está achando que você está abandonado. Você está falando, mas cadê o Senhor, Deus? O Senhor fala que não abandona, mas eu não consigo nem te sentir. Cadê você? Eu quero falar que talvez você não está vendo Jesus, mas Ele não tira os olhos de você. Ele está te vendo. Você não está sozinho. Você não está caminhando sozinho. Jesus está em volta de você. Ele está cuidando de você. Calma. Essa situação é para testar a sua fé. É para despertar a sua fé. E aí Jesus olha aquele cenário de tempestade, os discípulos olham aquele cenário de tempestade, aquela chuva, aquele mar agitado, e eles veem um homem andando sobre as águas. E aí tem um que desafia. Se é o Senhor mesmo, Jesus, faça eu andando até aí. E Pedro vai, ele dá alguns passos sobre as águas. Irmão, quer viver milagre? Irmão, quer viver o sobrenatural de Deus? Irmão, quer viver uma transformação na sua vida? Começa a sair do barco e começa a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. O que é sair do barco, pastor? É deixar a nossa zona de conforto, é deixar a minha zona de confiança, aqui eu estou seguro. É você verdadeiramente depender de Jesus. Seja dependente de Jesus. Tenha fé, porque Jesus ele pode sustentar você. Tenha fé, porque Jesus ele pode mudar a tua história. Tenha fé, porque Jesus pode mudar a sua família. Se ele
falou que vai fazer, irmãos, Ele vai fazer. Se existe uma palavra do céu sobre a sua vida, se existe uma palavra do céu sobre a sua história, a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela vai acontecer. Então tem tempestades que é só para despertar a gente, é só para a gente voltar a acreditar, é só para a gente falar, eu tenho fé que o Senhor pode fazer, Jesus, eu tenho fé que pode acontecer, eu tenho fé que o Senhor faz milagres, eu tenho fé que o Senhor resgata, eu tenho fé que o Senhor cura câncer, eu tenho fé que o Senhor ressuscita mortos, eu tenho fé que o Senhor transforma ambientes, e eu tenho fé que o Senhor muda o coração de pessoas. As tempestades que o Senhor permite para aumentar a nossa fé, também permite para nos dar novas experiências com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque agora é diferente. A Bíblia ela não fala exatamente sobre isso, mas nós podemos imaginar. Eu fico imaginando os discípulos chegando na praia e eles falam, eu estava numa tempestade e daqui a pouco nós vimos Jesus andando sobre as águas. E aí vem outro e fala, nós vimos Jesus andando sobre as águas. Mas aí vem Pedro e fala, eu vi Jesus andando sobre as águas, mas eu também caminhei com Ele. Sabe, Jesus quer te dar novas experiências. Jesus quer ter novas experiências com você. Ai, pastor, a minha vida com Deus está muito chata. Não é que a sua vida com Deus está chata, é porque talvez ela é rasa. E Jesus está te chamando para um nível mais profundo. Jesus está te chamando para um nível de profundidade. Então, em nome do Senhor Jesus, nesse ano, você vai parar de contar a experiência dos outros, você vai parar de contar testemunho dos outros, você vai começar a testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai fazer na sua família, aquilo que Deus vai fazer no seu coração. Você vai parar de contar o que Deus está fazendo no irmão do lado, que continue fazendo, mas você vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. Que Deus continue fazendo na vida de todo mundo, irmão, mas eu quero contar aquilo que Ele está fazendo no meu coração. Que Deus continue incendiando aí todo mundo, mas fala, Senhor, não faça nada. A minha oração é essa, irmão, como pastor aqui nessa cidade. Fala, Deus, usa todo mundo aí, mas pelo amor do Senhor, não faça nada nessa cidade e não me deixa de fora, não. Deixa pelo menos eu participar de um pedacinho. Tem um irmão pentecostal ali. Deixa eu participar pelo menos de um pedacinho. Deixa eu me envolver no mover do Senhor. Deixa eu experimentar daquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero dizer, irmãos, que essa é a minha oração, mas você pode fazer uma oração também. Falar, Jesus, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor, eu quero fluir no Senhor, eu quero experimentar uma porção dos céus diferente. Eu quero dizer que existe um poder de Deus para o seu coração, existe algo preparado, existe um presente dos céus para a sua vida. Experiências com Deus. Experiências com o Senhor. Nada substitui uma experiência com Deus. Nada substitui um tempo de secreto com o Senhor. E são em tempos de tempestades. Não era para ser assim, irmãos, mas é. Que o crente ora mais. Que o crente busca mais. Vai acontecer alguma coisa na sua família, ou com alguém que você ama. Você começa a jejuar, você começa a orar, você começa a querer subir monte, você começa a acordar de madrugada. E às vezes Deus permite algum evento, algum fato desse, para você estar mais próximo dEle. Não era para ser assim, mas infelizmente em alguns momentos está sendo assim para você voltar para Ele, para você estar mais perto dEle. Pastor, mas eu não estou afastado da igreja. Pastor, mas eu participo de Santa Ceia todo mês. Eu venho em todos... Oh, inocente. Sabe, irmãos, ter uma Bíblia debaixo do braço e não vivê-la não vai fazer da gente um cristão. Imagina eu chegar lá na garagem de casa e ficar lá assim, ó. O pastor vai falar, o que você está fazendo? Eu falo, não, agora eu sou um carro. Agora eu sou um Mustang. Esses dias o profeta ali, o filho do Bruno, falou, pastor, eu vi você no Mustang. Eu falei, aleluia. Eu vou ficar lá na garagem para não vou ser um carro, eu vou ser um doido. A pastora vai ligar para algum lugar para me levar. Para esse lugar mesmo. A pastora vai me levar para algum lugar aí, vamos me internar. Não me faz. Assim mesmo é ter uma Bíblia debaixo do braço e fala, nossa, essa aqui é a corrigida, é a Almeida, é a NVI, tem a Bíblia do Leão. Nada contra, tá, irmãos? Mas se eu não ler, se eu não praticar, se eu não comer dessa palavra aqui, não vai mudar a história da minha vida.
Amém? Deus quer te dar novas experiências com Ele. Sabe, irmãos, Deus quer marcar encontros com você. O que você falaria para Jesus hoje se você tivesse um encontro com Ele face a face? O que você perguntaria para Ele? Sabe, qualquer pergunta que você faria. Irmão, eu faria tanta pergunta. Sabe, o Senhor quer dar momentos de experiência. E são essas tempestades que acontecem, permissivas de Deus, é para trazer a gente para mais próximo dEle. É para a gente ficar dependente dEle. O ser humano tem a mania de achar que pode caminhar e andar com as suas próprias pernas, mas não pode. O ser humano tem a mania de achar que pode caminhar sozinho, mas não pode. Irmão, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos chegar a lugar nenhum. Terceira tempestade, é aqui sobre o texto que nós lemos. Existem tempestades que vêm para nos parar. E aí agora eu posso explicar o contexto do texto que nós lemos aqui. Jesus entra dentro de um barco com seus discípulos. Jesus ele está indo para a cidade de Gadara, a cidade do Gadareno. A cidade de Gadara era uma cidade que não era uma cidade mais dos judeus, era uma cidade tomada pela Grécia. Logo então, cultura, princípios não tinha nada a ver com o povo de Deus. Era uma cidade pagã, era uma cidade que adorava outros deuses. E Jesus está indo nessa cidade com um propósito. Então Jesus tinha uma libertação lá. Só que Jesus ele dorme no barco, Jesus ele está descansando. É bom a gente destacar que ele está descansando num lugar onde as pessoas ficavam para controlar o barco. Jesus está ali. E os discípulos estão acordados, mas aí começa a vir uma tempestade para parar os discípulos, para dar medo, para fazer desistir, para intimidar. Sabe, o mundo espiritual, irmão, sabe quando você vai ser abençoado. O mundo espiritual sabe quando Deus quer liberar algo sobre a sua vida. E aí tem muita coisa de espiritual que está acontecendo que você acha que é natural, que você acha que é coincidência, que você acha que é normal. Mas, na verdade, existem eventos que acontecem durante a sua semana que impedem você, talvez, de vir para o culto. Que impede de você, de orar, de buscar o Senhor. O mundo espiritual é mais sério do que você imagina. Então, talvez tem coisas que acontecem durante a sua semana. Talvez tem pensamentos que você tem deixado cair dentro de você, que tem parado você. E nem sempre o inimigo vai aparecer para você e falar assim, eu vim destruir sua vida. Não, ele mudou as estratégias. Ele vai aparecer de uma maneira bonita, legal, o famoso nada a ver, para te afastar do propósito de Deus. Então, talvez as tempestades na sua vida são palavras. Por que você vai ficar firme na igreja? Olha o tanto de pecado que você já tem. Olha o tanto de vezes que você já foi e já voltou. Você está na igreja tanto tempo, nada muda. Só que se a gente for olhar para a palavra de Deus, fala que Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. E aí tem muita gente deixando de ser abençoado porque está parando no meio da tempestade. E aí Jesus ele está dormindo. Jesus ele está dormindo no barco e a tempestade começa a aumentar, é muita chuva. A gente está falando de homens que eram acostumados a navegar, mas a tempestade estava tão forte que deixou aquele pessoal assustado. E aí o que eles fazem? Eles chamam o nome de Jesus. Eles gritam por Jesus. Então tem momentos na sua vida que Jesus não é que ele vai estar dormindo, talvez ele vai estar lá quietinho, só esperando você chamar o nome dele. Só esperando você gritar, Jesus, me ajuda! Tem muita gente esperando uma resposta de algo que você nunca orou. E entenda uma coisa, o céu ele não responde uma resposta. O céu ele responde posicionamentos. Então quando eu me posiciono e vou até Jesus, os céus começam a se mover ao meu favor. Então a tempestade está vindo e eu estou aqui morrendo de medo, eu estou travado. Mas quando eu corro para Jesus, irmão, existe um Jesus que ele cala, ele para toda a tempestade.
Então tem algumas crises acontecendo na sua vida, não é porque você é muito ruim ou muito bom, é porque está faltando você apresentar essa crise para Jesus. Arruma um problema para o seu problema, arruma uma crise para a sua crise, apresente Jesus para os seus problemas e Ele sim vai mudar a tua história. E não significa que você não vai ter mais problema, mas significa que Jesus vai estar sob o controle da sua vida e da sua história. E os discípulos estão com medo. Quantas pessoas sendo paradas por causa do medo? Pela insegurança, até mesmo pela falta de fé. E aí eles acordam Jesus. E Jesus acorda. E Jesus, eles falam, homens de pequena fé. E ele repreende aquela tempestade. Ele repreende a chuva, o vento. E a palavra vai falar que tudo ficou calmo. Ô irmão, quando Jesus entra na casa, ele bota tudo no lugar. E não é que ele só traz uma tranquilidade. Ele traz a paz que excede todo entendimento, sabe? Em nome de Jesus, existe paz para o seu coração. Existe paz para você, existe paz para a sua casa. Em nome de Jesus. Sabe uma coisa que nós esquecemos? Talvez a sua vida não está sendo fácil. Talvez você está passando dificuldade, lutas, guerras. Mas nós esquecemos que existe um Deus que luta por nós. Que existe um Deus que não é que ele tem um pouquinho de poder. Todo o poder está sobre ele. Ele é todo o poder, irmãos. Os discípulos ouviram a voz do Jesus homem. Mas aquela tempestade ouviu a voz do Jesus Deus, irmãos. Aquela chuva, aquele vento, teve que ouvir a voz de muitas águas, que é Jesus. Teve que ouvir a voz do leão da tribo de Judá. Para! E quando ele dá uma ordem, vai parar. E quando ele dá uma ordem, seja livre, você vai ser livre. Seja liberto, você vai ser liberto. Porque não é a minha voz, não é a voz do Tom, não é a voz de uma igreja, é a voz do Filho de Deus. Então quando ele fala, você é livre, você já venceu, eu vou mudar a sua história. Quando ele fala, não tem para ninguém, irmão, não tem ninguém que pode parar a voz do Senhor. Então agora está calmo. Para mim fechar, se você sair daqui e esquecer de tudo que eu falei, guarde isso no seu coração. Sabe o que mudou essa situação? Além de ter Jesus no barco, foi um posicionamento dos discípulos. Enquanto eles estavam desesperados, sem saber o que fazer, nada mudou. Mas quando eles colocaram os olhos em Jesus e gritaram por Jesus, a situação mudou. Quer ter a sua situação mudada? Quer ter a sua história mudada? Quer ter o seu coração transformado? Se posicione diante de Deus e Ele vai mudar a tua história. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?